Fala galera, tudo bem com vocês? Então, o dia amanhece muito melhor, né? Quando a gente tem uma vitória do Flamengo jogando um pouco melhor, né? Nem foi uma atuação assim brilhante, mas tendo em vista as partidas do jeito que estava sendo, né? Foi muito bom, comparando. E então vamos lá, vamos ver aqui a reação da mídia paulista, principalmente com foco nesse vídeo na mídia palmeirense, tá? Alguns cortes dos canais palmeirenses falando sobre a classificação, o jogo do Flamengo, um pouco da opinião deles, né? Deixa aí o like, compartilha, se inscreve no canal e aí comenta aí se você concorda aí com a visão dos palmeirenses. Vamos dar uma olhada no vídeo? Mais um vídeo, acabou de terminar é bom, né? Me desculpem pela ambiguidade, mas acabou de terminar o jogo de Flamengo e Bahia. E o Flamengo é mais um dos times aí classificados para as próximas fases, né? Para a fase de semifinal da Copa do Brasil. E cara, deixa eu só dar uma olhadinha como ficou o jogo lá do Atlético Mineiro e do São Paulo. Só para dar uma olhada aqui. Deve estar para acabar também, né? Os dois jogos começaram ali no mesmo horário. 0-0 do segundo tempo, e isso vai garantindo a classificação, por enquanto, do Atlético Mineiro. O jogo lá começou um pouco depois, na verdade, então vai demorar ainda alguns minutos para terminar. Mas vamos lá. Galera, hoje eu falei no vídeo na hora do almoço que o Flamengo tinha que entrar como um time que quer construir resultado. Porque iria encontrar, né? Além dos seus desfalques, o Bahia, uma equipe que se organizou. Nos últimos anos aí, o Bahia vem constantemente fazendo investimentos, trazendo jogadores, e embora ainda não apresente aquele super futebol, causa já os seus prejuízos aí para algumas equipes. Então essa é uma característica, inclusive, da iniciativa de algumas SAFs, né? O Bahia foi comprado pelo Grupo City, então tem se modernizado, melhorado tecnicamente muito. Então eu falei que o Flamengo ia ter que entrar e buscar o jogo. E foi exatamente assim que o Flamengo entrou no jogo de hoje. Nos primeiros minutos, o Flamengo já mostrou linhas altas. Pressão na saída de bola do Bahia, um time que buscava constantemente o seu resultado. Obviamente que, em certo momento, logo no início lá, você viu um ataque mais promissor do Bahia, com um erro ali de finalização do jogador, que também estava sem ângulo, né? Visto a pressão que o zagueiro do Flamengo fazia nele. É natural que isso aconteça, porque quando você sobe as suas linhas, você dá mais poder de transição para que a outra equipe consiga efetuar as jogadas. E no começo ali do primeiro tempo, o Everton Ribeiro, ele era um jogador que ele estava com uma certa liberdade naquele setor intermediário, ele sabe fazer muito bem a criação, ele conhece como alguns jogadores, né, na verdade os principais jogadores hoje, os jogadores mais decisivos, ele conhece como esses jogadores do Flamengo se comportam, então ele conseguia achar alguns espaços ali e fazia a distribuição de jogo. Obviamente que assim, não foi nada do tipo, gerou vários riscos pro Flamengo, não, porque realmente o Flamengo entrou hoje muito consciente de como iria se posicionar, de como era a sua estratégia, entrou com a estratégia para manter linha alta, entrou com a estratégia para fazer o resultado, para construir o resultado, entrou como um time que busca o resultado. E isso desestabilizou o Bahia, porque sinceramente, eu acho que quando o Bahia chega no Maracanã, o Bahia espera encontrar o Flamengo um pouquinho mais recuado. Visto que tem tudo aquilo, né? O Tite é retranqueiro, o Tite é isso, o Tite é aquilo. Só que hoje, o Tite não foi retranqueiro. Hoje o Tite jogou com a caixa alta. Hoje os jogadores do Flamengo estavam em um esquema tático e posicional como um time que queria vencer. Como um time que entrou com as suas estratégias muito bem definidas do que queria fazer. E conseguiu fazer. O Flamengo não passou muitos perigos durante o jogo. Uma defesa mais sólida, as bolas alçadas aéreas do Bahia, que não foram tantas, né? Eu até achei que os caras iam explorar mais o jogo aéreo, principalmente porque é uma das deficiências da zaga do Flamengo, mas as bolas alçadas aéreas que o Bahia tentou projetar acabaram não sendo eficientes e fez com que o sistema posicional de defesa do Flamengo funcionasse também de uma forma muito boa hoje. Obviamente que sempre tem aquele momento mais quente do jogo, que o Flamengo equilibra mais as suas linhas, e aí o Bahia se projeta o ataque, é naturalmente que isso vai acontecer, mas isso é natural, isso é da dinâmica do jogo. Isso realmente vai acontecer em qualquer partida. É impossível você manter um time alto 100% do tempo. Uma hora você vai ter que equilibrar. E o Flamengo não recuou. O Flamengo equilibrou. Então a presença de alguns jogadores fazendo uma boa partida, o Wesley, eu acredito que adquiriu uma maturidade muito boa. Olha, o Wesley fez uma partida muito bacana, sempre dando condição, sempre caindo em profundidade, sempre roubando a bola em algumas boas oportunidades. O Bahia errando muito passe, o Flamengo se aproveitando disso. O Gerson, né, atuando daquela maneira sempre flexível que ele faz. A Arrascaeta. Bruno Henrique chamando o protagonismo e a responsabilidade, mostrando que é um jogador que tem fôlego, que tem gás, que é um jogador dinâmico, que é um jogador que consegue segurar a onda, que é um jogador que bate no peito e fala, deixa comigo. Hoje o Bruno Henrique mostrou isso. Hoje eu até falo pra vocês que aquela proposta que a Leila fez pro Bruno Henrique, se o Bruno Henrique estivesse hoje no Palmeiras, com certeza é um jogador que ainda renderia, porque você vê, né? É o tipo de jogador protagonista, é o tipo de jogador que não sente o peso da camisa nem o peso de jogo, porque já está acostumado a sentir isso. Então mesmo não estando no seu auge, ele conseguiu tirar o melhor de si e conseguiu aí fazer uma assistência maravilhosa
pro Arrascaeta fazer o gol. Naquela jogada ali, uma jogada, inclusive, muito rápida do Flamengo, uma jogada que confundiu os espaços defensivos, trabalhou um pouquinho ali na sua transição também, sempre nas suas retomadas, né? O Flamengo hoje foi um time de retomada rápida, e eu acredito que tanto o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, eles colaboraram por isso com sua velocidade, e aí o Arrascaeta, com a condição ali à frente, acabou fazendo gol. Então, pessoal, assim, o time do Flamengo hoje, embora foi uma vitória por 1-0, e olhando assim, parece que, 1-0. Mas assim, é a classificação para a semifinal da competição. E eu acredito que o Flamengo ele vai ganhando, ele vai angariando sim o seu favoritismo a cada rodada que passa. Mostra que, embora com vários desfalques, ainda assim é uma equipe muito forte, competitivamente falando. E hoje os jogadores entraram muito focados. O sistema tático do Tite funcionou muito bem. O Bahia se perdeu no jogo. O Bahia se perdeu no jogo frente ao bom posicionamento de marcação, principalmente das linhas intermediárias do Flamengo, que sempre aproveitavam os erros e os espaços trabalhados de maneira errada dentro do Bahia, e o Bahia não conseguia dar profundidade às jogadas. E quando dava profundidade em alguma jogada, encontrava um sistema defensivo que sempre tinha um ganho numérico e conseguia fazer os bloqueios de maneira eficiente. Fim das contas, o Flamengo, como eu disse ontem do Corinthians, o Flamengo hoje mereceu essa vitória porque foi um time mais inteligente, mais equilibrado, que buscou resultado e principalmente conseguiu neutralizar os principais pontos positivos da equipe do Bahia, que é justamente o setor intermediário e os espaços de transição que com certeza o Bahia iria tentar se aproveitar hoje, e o Flamengo não deu essa brecha para que o Bahia aproveitasse, tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam do jogo, a gente fica aguardando. Então, por um lado vamos ter Atlético Mineiro e Vasco, e por outro lado Flamengo e Corinthians. Ei, Flamengo e Corinthians, vai ser quente o negócio, né, cara? Eu acho que o Flamengo e Corinthians vai ser até mais quente, né? E o Corinthians, né, com tudo aquilo que tem acontecido no ano, tudo aquilo que a gente fala, todas as críticas que tem feito ao Corinthians até pela questão do fair play, que agora tá falando demais, chegou, né? Tá lá na semifinal, não vai poder contar com o seu contratante, o novo contratado agora, que é o Depay, né? Porque atrasou nas documentações lá, mas o Corinthians sempre forte, né, cara? Principalmente quando joga na casa deles, né? Vamos ver como é que vai ser contra o Flamengo, né? Eu não acredito também que o Flamengo vá cair pro Corinthians, né? Sendo bem sincero, né? Então eu acho que o Flamengo vai vencer o Corinthians, assim como imagino que o Atlético Mineiro passe pelo Vasco, né? E aí vamos ter uma final aí muito bonita, né? Imagina uma final épica aí, na minha opinião, né? Dando meu palpite agora já adiantado aqui, de Atlético Mineiro e Flamengo, né? Mas hoje tivemos aí os dois jogos, né? Atlético Mineiro passando pelo São Paulo, assim como o Flamengo contra o Bahia. O Flamengo foi um jogo mais tranquilo, né? Ao meu ver, né? É um jogo até aberto, um jogo bastante toque de bola, né? Ninguém ameaçou tanto. Acho que o Flamengo poderia ter saído com um placar maior do que os 2-0. Teve também o Bahia sua chance, né? Ainda mais com um lance lá do Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro jogando bola, né, cara? Hoje eu acho que ele jogou bem, né? Tava à vontade, dando um lançamento. Aí os caras perguntam, né? Pô, mas por que o Flamengo não ficou com o Everton Ribeiro, né? Mais uma, 2 temporadas. É por causa da idade, né? Não ficou com ele porque não sabia, né? É uma incógnita o jogador da idade dele, se vai jogar ou se não vai. Aí ele queria um contrato longo. O Flamengo queria oferecer um contrato de 1 ano. Qual que era a ideia do Flamengo? Todo time faz isso, né? Quando o cara tá com essa idade. Renova 1 ano, aí se o cara estiver jogando bem, renova mais 1 ano. E assim vai, né? Porque não sabe até quando que ele vai jogar. Porque ele passa numa certa idade, o cara pode ter uma queda muito brusca, às vezes, de rendimento, né? É normal, né? Por causa da idade. Mas o Everton Ribeiro fez um contrato com o Bahia arriscou e tá indo bem, até porque ele tá comandando um bom time do Bahia, né? Que eu não chegou a dar um certo trabalho pro Flamengo, né? Mas não foi suficiente, né? Pra ganhar do Flamengo, eu acho que precisa até de mais jogador, de melhorar um pouco o elenco. Mas tá no caminho, né? O Bahia City, como fala, né? E o Flamengo hoje dominou o jogo, de certa forma. Foi um jogo tranquilo, não foi um jogo faltoso, né? Foi um jogo aberto, foi um jogo até gostoso de assistir, com bastante toque de bola, né? E o Flamengo ainda saiu com uma vitória de 1-0, não deixando aí o Rogério Ceni, mais uma vez, né? O Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo. Agora são 14 jogos disputados que o Rogério Ceni não ganha do Flamengo, né, cara? Meu Deus do céu. É brincadeira. Então, assim, né? O Flamengo passa por cima do Bahia, o Rogério Ceni com mais raiva. Depois eu queria ver até a coletiva dele, o que ele vai falar, né, cara? Aí depois você pergunta, por que você acha que foi mais? Podia ter sido mais. Tipo assim, não foi um jogo assim, tipo, o Flamengo amassou o Bahia. Não. Mas, cara, teve as suas chances, por exemplo, né? Teve uma que o Bruno Henrique tocou pro Gerson, e o Gerson meteu a cacetada e o goleiro pegou, né? Foi. Aí depois a Arrascaeta colocou a bola na área, escanteio, virou um bate-rebate lá, e o Bruno Henrique tentou, e o goleiro da Bahia defendeu, né? Aí depois, o Cauli lá do Bahia perdeu a bola, o Luiz Araújo arrancou, deu pro Gerson que recebeu de volta, aí ele tentou o chute, o cara travou, né? Aquela hora eu vi pro até gol, não deu, né? Aí depois o Bruno Henrique disparou pela direita ali, correndo, né? Ninguém acompanhou o cara, só que ele tava sozinho, né? Aí tentou o chute forte, o goleiro pegou, só que, cara, depois que eu vi, se ele tivesse tentado jogar pra esquerda dele, eu não lembro quem que tava, se era o Arrascaeta, já tinha algum jogador pro lado esquerdo sozinho, porque foi 5 jogadores em cima dele, 5, né? Pô, se tem 5, eu fiquei pensando, meu Deus, tá sobrando um monte de gente. O problema é que os caras não acompanharam, né? Tava todo mundo na defesa, aí a galera desce ali no Tite, né? Por que tava todo mundo ali na defesa? Os caras tomaram a bola, tinha 5 em cima do... Cara, não esqueça dessa cena. 5 jogadores em cima do Bruno Henrique, quer dizer que tá sobrando mais um monte de gente livre ali, mas os caras estavam lá atrás, até os caras chegar, não deu tempo, né? Não deu tempo, meu Deus do céu, né? Eu sei que daí, cara, saiu o gol ali aos 8, 9 do segundo tempo, né? O Léo Ortiz deu uma ligação ali com o Bruno Henrique, né? Bate-rebate, sobrou, e ele achou a Arrascaeta,
né? E aí só completou pro gol, né, cara? Então, o Arrascaeta, preocupante de novo, fez o gol, ficou meio mancando e acabou sendo substituído por dor, né? Só falta ele se lesionar de novo, né? E aí vai aquela crítica, né? Aquela crítica ao Tite. Ah, não pôs o Gabigol pra preservar o Gabigol. Por que não preservou o Arrascaeta, então, né? Não foi a mesma coisa, não voltou agora? Aí que eu falo, acho que eu não gosto mesmo do Gabigol, cara. Ele não gosta do Gabigol, esquece, né? Era a chance do Gabigol começar a ganhar minutagem, né? Ter realmente a função de centroavante, embora o Bruno Henrique deu assistência aí ao Arrascaeta, e achei que o Bruno Henrique fez um bom jogo hoje, né? Claro, não é aquele Bruno Henrique que a gente era acostumado a ver antes, né? Mas fez um bom jogo acima do que ele tem feito nos últimos tempos aí. O Gabigol devia ter a chance de ser o centroavante e armar o time com o Bruno Henrique e o Gabigol ali para tentar reviver aquilo que os dois já fizeram muito bem no passado, né? Ah, mas foi no passado, cara, não é tão distante assim, cara. Eu acho que o Gabigol deveria ter a chance dele de ele retomar, cara, porque ele provar que ele pode jogar quando estiver no Flamengo. Joga pra caramba. Jogou muita bola, não é possível que ele tenha esquecido. E agora era a chance dele. E o Tite não, tirou, eu vou preservar. Que coisa esquisita, né? Tá que nem Abel Ferreira com o Dudu lá, cara. Tá louco. E eu gosto sempre de mostrar aqui os números do jogo, né? A estatística. Depois até pra comprovar que foi um jogo aberto, teve pouca falta. Eu não tinha visto, aí quando eu fui olhar, falei, bom, tinha razão, mas eu realmente achei bem, né? Jogo bem light até. Pô, mas tem no final, achei light, tá? Ó, 11 chutes no gol do Flamengo e 8 do Bahia. O Flamengo acertou 5 no gol, que obrigou a algumas defesas do goleiro do Bahia, como eu tinha falado. Ó. Podia ter sido mais, 2 ou 3-0. Não ia ser fora do normal o jogo. E o Bahia, com 8 chutes que ele deu, não acertou nenhum no gol, cara. E o Flamengo ainda teve 45% de posse de bola contra 55% do Bahia. Só que 55% de posse de bola não fizeram nada, né? Aí, ó, o Flamengo acertou 86% dos passes, do Bahia 88%, e 7 faltas só, cara, pra cada lado. Só 7, cara, é muito baixo o número de faltas, assim, se você pensar num jogo que tem aí 45 minutos de cada lado, você tem 7 faltas. Pouquíssimas faltas para um jogo dessa envergadura, num jogo de semifinal de Copa do Brasil. Aí um amarelo do Flamengo, 2 do Bahia, nenhum vermelho, 3 impedimentos do Flamengo e 2 do Bahia, e 7 escanteios pro Flamengo, e nenhum do Bahia, né? E aí o Flamengo aí se safou aí, né? Se safou não, né? Se consagrou, né, pra semifinal contra o Corinthians, né? Vai dar um jogaço, né? Vai dar 2 jogaços, eu acho que jogo muito forte, eu não sei se tem mando de campo já definido ou não. Vou até dar uma olhadinha agora aqui. O Flamengo das Copas, hein? Como é bom pro torcedor rubro-negro ver o Flamengo das Copas. Afinal de contas, é um time que joga de maneira completamente diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu sou Bruno Lohance, a 17ª para uma semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. Nas outras 16 vezes em que esteve na semifinal, foi a 9 decisões. É um Flamengo muito forte na Copa do Brasil na história. E nessa temporada, muito forte nas Copas, como eu disse. E aí fica talvez a grande questão. Porque é um Flamengo tão diferente no Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil e até a Libertadores da América. Na última atuação, por exemplo, no Brasileirão, muita gente criticou o time contra o Corinthians com razão. Um time moroso, com menos intensidade, bem diferente do que vimos hoje no Maracanã contra o ótimo Bahia de Rogério Ceni. O Flamengo, desde o primeiro minuto, subiu suas linhas, pressionou a saída de bola do Bahia, cortando linha de passe, tirando opções de passe e muitas vezes atacando mesmo para recuperar a bola já no seu campo de ataque. O que fez com que o Bahia muitas vezes tivesse que recuar o Everton Ribeiro para sua intermediária defensiva, para tentar ter um mínimo de qualidade no início da construção da jogada. E na intermediária defensiva, o Everton Ribeiro é infinitamente menos perigoso do que no ataque, porque quando esteve no campo de ataque, no início do jogo, lá pelos 12, 13 minutos, ele encontrou um lindo passe para o Everaldo que não finalizou bem. Pegou mascado, um chute cruzado que acabou indo para fora. Foi a grande oportunidade do Bahia enquanto o jogo estava 0-0. O Flamengo, como eu disse, foi bem melhor, criou oportunidades. 1-0 não mostra de fato o que foi o jogo, mas a classificação sim, essa é absolutamente incontestável. E aí temos que falar de algumas atuações, de algumas peças que realmente funcionam bem demais, não apenas nesse jogo, durante toda a temporada. Bruno Henrique decisivo, só para variar, né? 1-0 em Salvador foi gol dele, na linda cabeçada, e agora assistência pro gol do Arrascaeta. Léo Ortiz, meu Deus do céu, o que joga de bola o Léo Ortiz é uma enormidade. Foi dele o passe em movimento, depois de errar o primeiro, na passada, ele dá o passe pro Bruno Henrique, que encontra o Arrascaeta, uma bola incrível. Vamos lembrar, né? Se você não lembra, eu te lembro. O Léo Ortiz é zagueiro, no Flamengo ele joga como volante, mas com uma qualidade incrível quando tem a posse de bola, e defensivamente sempre muito seguro. Aliás, o sistema defensivo do Flamengo foi muito seguro nos 2 duelos contra o Bahia, principalmente hoje no Maracanã, nesse jogo da quinta-feira, melhor dizendo, no Maracanã. Então, Léo Ortiz jogando muita bola. O Everton, que acabou se juntando a ele no lugar do Pulgar, jovem de 21 anos, tinha feito um gol importantíssimo lá contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, no 2-2, depois dos 90 minutos, apareceu o Everton Araújo como titular no lugar do Pulgar, que tinha o desgaste em virtude da viagem da seleção chilena. O Everton Araújo jogou muita bola também. Bruno Henrique decisivo, Arrascaeta mais uma vez fazendo gol em momento importante. Aliás, o Arrasca saiu mais uma vez sentindo alguma coisa muscular. Deu entrevista no final do jogo, disse que não era um problema, e sim um desgaste, já que as últimas 3 semanas foram muito intensas para que ele reunisse condições de ir a campo nesse jogo decisivo contra o Bahia. Foi dele o gol. Repito, 1-0 não mostra o que foi o jogo. O Flamengo foi muito seguro, defensivamente sofreu pouquíssimo e ofensivamente poderia ter feito mais. Sobre a postura do Flamengo, como eu falei, atacando a bola já na saída do Bahia, já no seu campo de ataque, empurrando o Bahia para trás, talvez tenha uma explicação até na nova formação, sem o Pedro. Agora com Bruno Henrique e Luiz Araújo, esse time tem muito mais mobilidade com Gerson e Arrascaeta também avançando para esse primeiro combate. Isso talvez justifique, mas foi um Flamengo fisicamente muito bem, correndo de maneira impressionante nos primeiros 45 minutos. O Bahia não conseguia jogar, só aquela jogada do Everton que eu mencionei há pouco, do Everton Ribeiro, que foi realmente uma jogada importante do Bahia. O Flamengo muito bem fisicamente, Arrascaeta
ainda fica então essa dúvida, mas aí pesa de fato o elenco. Lá em Salvador, no jogo de ida, o Bahia só se sentiu muito fisicamente o segundo tempo. Agora no Maracanã, a mesma coisa, o Flamengo sobrou, e aí faz diferença, claro, o elenco que o Tite tem à disposição, né? O maior número de peças, a maior rotação, poder mexer sem perder tanta qualidade, mesmo com desfalques ainda importantes, como Cebolinha, Vinha, Pedro, caras que alguns deles que nem voltam, né, mais na temporada, mas ainda tem Alcaraz, tem Gonçalo Plata, tem muita gente para entrar nesse time. O Gabriel Barbosa entrou no segundo tempo e ele vai ser sim muito importante. Fisicamente parece muito melhor o Gabriel. Chama a atenção, salta aos olhos quão melhor fisicamente o Gabriel se apresentou no Maracanã. Não teve nenhuma oportunidade, o jogo já estava decidido, o Flamengo segurou um pouquinho no último terço do segundo tempo, mas vai ser sim, sem dúvida nenhuma, o Gabriel vai ser muito importante na sequência da temporada do Flamengo, seja vindo do banco ou iniciando até como titular, mexendo nessa formação do Tite. O importante é mencionar que o Flamengo das Copas dá gosto de ver jogar. Por quê? Um Flamengo nas Copas de um jeito e no Campeonato Brasileiro de outro? Essa é a pergunta que fica pro Tite responder, pros jogadores responderem ou pro desempenho do time nos mostrar como resposta na sequência da temporada. Fato é, o Flamengo forte demais na Copa do Brasil agora encontra então o Corinthians, e sim, o Flamengo é favorito contra o Corinthians. O que você acha? Escreve aí nos comentários. Pra mim é mais time do que o Corinthians, tem mais opções, mas no duelo recente pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, deu Corinthians, todo mundo lembra. Favoritismo não significa garantia de classificação, mas é inegável, o melhor elenco é o do Flamengo, o melhor time é o do Flamengo, a base construída há mais tempo é do lado do Flamengo. Vamos ver, tem muita coisa boa vindo por aí. Peço mais uma vez, deixa o seu like no vídeo. Nedo de Albuquerque, Figueroa e Bruno Pet. Vamos falar de Flamengo e Bahia. Ontem, de novo, como eu tava falando, Bahia adora levar pra jantar, mas não beija, não faz amor. E aí facilitou. Jogo tranquilo, vai, Pet. Foi de boa ontem. Bom dia pra você. Bom dia, Thiago. Muito bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente por aí. Dois jogos tranquilos, né? Não só o de ontem. Os 180 minutos do Flamengo foram tranquilos, tanto o jogo fora de casa, o primeiro jogo do Flamengo também venceu por 1-0 quanto ontem. Assim, não foi um show, não foi um amasso, não foi um passeio, como muitos torcedores do Flamengo esperam que esse Flamengo jogue o ano inteiro contra todo mundo, mas foram dois jogos tranquilos, uma classificação tranquila. Acho que se a gente pegar ali, não vi o jogo São Paulo Atlético ontem, mas vi mais ou menos ali todos os jogos das quartas de final, acho que foi talvez a classificação mais tranquila de todas, nessa classificação do Flamengo sobre o Bahia. Menos ameaça, menos frio na barriga, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Inclusive ontem, tava até conversando num grupo do qual o Canedo faz parte, com alguns amigos. Com alguns flamenguistas, né? Lógico. Um grupo de flamenguistas, já falei, eu já desmascarei não ele. Inteiramente, não já desmascarei inteiramente. ele. Não inteiramente, tem corrido. O nome do grupo é Mengão de Coração. Olha aí, meu Deus do céu. Brincadeira. Me respeita. Mas a gente tava conversando, inclusive, se perguntando, gente, o Bahia chutou alguma bola no gol? E aí eu fui buscar informação e não até teve nenhum chute na direção do gol. A chance do Everaldo foi pra fora, certo? Não é considerado Foi pra fora, exatamente. Foi uma excelente oportunidade, mas eu digo assim, o Matheus Cunha não precisou fazer uma defesa em nenhum momento do jogo. Então realmente foi um jogo tranquilo do Flamengo, foi um jogo muito importante, muito bom dos dois volantes, Léo Ortiz e Everton Araújo, e eu tô falando isso porque essa escalação do Bahia do Rogério Ceni coloca 4 caras no meio, né? Tem Cauli, tem Caio Alexandre, tem Everton Ribeiro e Jean Lucas. E dificilmente você consegue igualar numericamente ali esse meio campo muito povoado do Bahia. Então é um jogo onde os volantes eles estão quase sempre em inferioridade, tendo que marcar 2 caras, tendo que marcar 3, tendo que se dividir ali, fechar muito mais espaço e linha de passe do que marcar individualmente os jogadores. E tanto o Léo Ortiz quanto o Everton Araújo, menino, que entrou numa fogueira danada, os dois conseguiram ir muito bem, cara. Eu gostei muito da partida dos dois. É claro, o Everton Ribeiro apareceu em alguns momentos. O lance do Everaldo é um lance que o Everton Ribeiro consegue se desvencilhar da marcação. Que não tem muito, então não tem muito o que fazer, não é culpa de ninguém. É mérito do Everton, que fez uma baita numa jogada e achou um passe maravilhoso. Exatamente. O Everton é craque. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa. Ele acabou fazendo logo no começo do jogo. Podia mudar bastante a história do jogo, mas o Everaldo acabou desperdiçando um pouquinho. Vamos lá, galera. E aí? O que vocês acharam aí da reação da mídia palmeirense com o Flamengo? Eles falaram bem, né? Até do Flamengo, né? E eu gostaria de destacar aqui a atuação do Everton Araújo. O garoto entrou muito bem. Espero que continue tendo chance, tá? Jogou muito, garoto. Muito no meio campo ali. Eu acredito que o Flamengo conseguiu fazer aquela marcação mais firme ali por causa dele. Porque ele é alto, muito ágil, né? É combativo. Se fosse o Alan ali ou o Pulgar, acredito que o Flamengo não teria aquela marcação. Espero que ele continue jogando, né? E por que o Tite não faz essa marcação alta sempre? O Flamengo fez a marcação, funcionou. Esse time foi feito para ficar com a bola mais tempo possível e não ficar recuando. As características dos jogadores são de ter bola no pé e criar, tocar, associar. Quando fica dando só bico para frente, time espaçado longe, sem marcar alto e recuperar a bola alta, o Flamengo sofre muito. Espero que o Tite tenha percebido isso e tenha aprendido, para que o Flamengo possa fazer isso nos próximos jogos. E eu tenho a sensação que se tivesse disponível o Michael, o Gonçalo Plata ali, jogador de velocidade do segundo tempo, o Flamengo faria 2, 3, 4, porque estava muito fácil no final. E o Flamengo tirou o pé, ficou recuando a bola ali. O Ayrton Lucas, o pior em campo. Para mim, o Everton Araújo, o melhor em campo. Tá bom? Curte, compartilha, comenta aí o que vocês acham, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior em campo. Se vocês estão satisfeitos com a atuação do Flamengo, o que vocês esperam aí para a Copa do Brasil? Uma final pode ter Flamengo e Vasco, né? O que vocês esperam Flamengo e Corinthians? Vocês acham que o Flamengo é favoritaço? Entendeu? Vamos lá. Então é isso. Abraço, galera. Tchau, tchau.